Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. E se, na verdade, nós é que somos os aliens e o mundo Pokémon sempre só teve Pokémon? E se tudo, na verdade, é um experimento social mágico e a gente tá na geração 51? Aliens. Extraterrestres. São seres extraterra, fora da Terra, além da Terra, mágico. Lá no mundo Pokémon existem camadas, níveis diferentes de alienígenismo. Isso. Mas quais são? Quem são? E mais importante, da onde são? Primeiramente, vamos separar uma coisa. A gente vai falar sobre Pokémon que vem de fora do planeta, não Pokémon que tem na sua temática alien. Por exemplo, Orbital e Magnezone, ambos são baseados em OVNIs, objeto voador não identificado. E também vamos parar na linha entre extraterrestre e extraespaço terrestre. Basicamente, tirando Miniors, que são formados na camada de ozônio, eles são da Terra terrestres, porque estão na proximidade da Terra. Além do Sableye, que os estadunidenses acham que é baseado no ET de Varginha deles, egocêntricos. Vamos falar dos aliens de verdade, extraterrestres. Vamos começar pelo mais óbvio, que é o Deoxys, já que ele é mais famoso Poké-Alien de todos. Isso demonstrado na terceira geração por ser o primeiro Pokémon a ter uma música própria. Basicamente, a música do mundo que ele veio é diferente e ele trouxe um CD junto dele. Isso é demonstrado nos jogos japoneses por ser o único Pokémon a usar Romaji na sua Pokédex, ou seja, não usar Hiragana, Katakana ou Kanji. Ele usa o alfabeto romano. Mas a sua origem é um vírus que sofreu mutação por um raio laser enquanto ele estava no espaço num pedaço de pedra, fazendo dele bem mais novo que alguns outros Pokémon. Ele tem formas diferentes porque o seu corpo se adapta para sobreviver aos lugares. Ele não tem uma forma fixa. Basicamente, como seu cérebro é essa parte no meio do seu corpo, ela que não muda, mas ela quem comanda o resto à sua volta a mudar e protegê-la, podendo realocar suas estatísticas à vontade. Por isso, várias formas. Então, essa parte no centro é a quem manda. E isso faz dele ser um dos Pokémon míticos mais poderosos. Talvez do seu universo como um todo, um Ultra Ser. Aquele que pode ser a causa de extinção de todos os outros, sendo a Ultra Beast desse universo aqui especificamente. Já que todo o universo do multiverso Pokémon inteiro tem um ser parecido com Pokémon, mas que não é exatamente um Pokémon, e que pode ascender a esse ponto de ser o mais forte por se adaptar melhor àquele universo. Mas não. Ou será que... Um outro Pokémon mencionado de ser alien são Staryu e Starmie. Eles são chamados assim pelo seu formato e o fato de emitir sinais de rádio pela sua gema. E a parte que chama a atenção é que eles enviam esses sinais na direção dos céus. De primeiro eu também fico meio... E daí? Tá, ele faz isso? Isso não parece ser o suficiente para poder chamar eles de alien de verdade. Ele basicamente só emite a onda para uma direção e é por causa da piada dele ser uma estrela do mar. Estrelas do mar, elas ficam geralmente deitadas com o centro apontando para cima, porque elas não andam por aí que nem o Patrick Estrela. Só que aí eu reparei num detalhe. A gema do Staryu, a gema do Deoxys. Staryu pode se regenerar facilmente se a parte central não for tocada. O Deoxys também. Seria Starmie e Staryu um vírus igual o Deoxys, só que sem ter sido acertado pelo raio laser, que esse sim transformou aquele Pokémon na versão que ele é final, no ser mais forte. E esse aqui é quem caiu na Terra normalmente sem ser acertado pelo raio laser, que suspeitamente pode ser um raio laser atirado por uma arma da vida ou da morte? Não sei. Talvez. Mas agora vamos pro completo oposto. Cleffa, inútil. É dito que eles vieram pra Terra de meteoros, mas é meio debatível. A forma de comprovação disso é porque onde cai um meteoro sempre tem uma Cleffa. Afinal, é uma piada. Cleffas são no formato de estrelas e o meteoro são estrelas cadentes. Então é nisso que o visual deles é baseado. Mas as Clefairies, elas evoluem usando uma Moonstone. É como se eles só conseguissem virar a sua forma final com um pedaço da sua terra passada. A nostalgia. Sendo o Gen 1 do mundo Pokémon. E assim como o Pikachu é um dos mascotes da franquia, aqui no mundo real, no próprio universo Pokémon, Clefairy é a verdadeira mascote, já que o item Pokédoll, claramente baseado nela. Lunatone e Solrock são aliens mesmo. Suas primeiras aparições foram depois de uma chuva de meteoros ter caído em Hoenn. Meteor Falls. O nome do lugar é literalmente onde meteoros caíram. Acho que tá bem óbvio. Mas aí começa. Em Omega Ruby e Alpha Safira, a gente descobre que o Meteor Falls é onde os Draconidas moraram por um tempo, numa época onde meteoros frequentemente caíam do céu. E quem é Draconida? A Zinnia. E o que ela quer fazer?
e destruir um outro meteoro, que também tem um Pokémon psíquico dentro. E se na verdade o Lunatone e o Solrock eles foram presságios do que estava por vir, já que aqui a gente usa calendários solar e lunar. Afinal, os Draconidas já sabiam da vinda do meteoro que ia trazer o Deoxys. Toda a história do Delta Episode é sobre o fato deles já saberem do que ia acontecer. Já sabiam do desastre e a Zinnia mesmo é quem queria impedi-lo. Então os Pokémon foram jogados aqui como um aviso. Mas por quem? Não sei. Outros aliens, só que dessa vez mais claros, são Eldian e Behean. Eles são dois Pokémon que apareceram pela primeira vez 50 anos antes de Black and White, no Resort do Deserto, mas que atualmente se moveram para Celestial Tower, a Torre dos Céus, uma torre alta, e para a Rota 14. Ambos são Pokémon que são aliens mesmo, visualmente inspirados em um alien, mas o que tem de mais? 50 anos é um número muito próximo de 51. A rota que eles encontram, a Rota 14, muito próximo de 15, que é o contrário de 51. E onde fica a Área 51? No meio do deserto, o lugar onde eles são encontrados pela primeira vez. E a Área 51 no deserto, no nosso mundo real, é onde os estadunidenses esconderam a verdade sobre os aliens. Não, ironicamente, esse aqui é bem provavelmente o mais real entre todos os que a gente mencionou até agora, porque ele é baseado toda a lenda envolvida nisso. Então essa não é uma teoria da conspiração, é só uma inspiração. Mas ficando em Unova, vocês sabiam que o Kyurem ele veio do espaço? Em Laconossa existe uma lenda sobre um monstro gelado, que à noite sequestra pessoas para se alimentar, e que por isso a cidade tem muros para proteger os cidadãos do monstro. Só tem um detalhe. Vocês sabiam que Black and White eles foram lançados literalmente um ano depois do começo de Attack on Titan? Essa cidade com esses muros pode ser porque alguém gostou do mangá. A gente não sabe. Porém, como o Kyurem ele é encontrado realmente no Giant Chasm, o abismo gigante, já que aqui a gente não fala em espanhol, ele está literalmente na cratera de impacto de um meteoro. Possivelmente o dragão original, ele caiu do espaço aqui e se separou dos três, ficando a casca fria para trás, enquanto os outros dois, que são representações de reações químicas, o Reshiram e o Zekrom, eles ficaram vivos, o que faria com que os três na verdade fossem aliens. E o último ser extraterrestre aqui é o Eternatus. Ele caiu de um meteoro há 20 mil anos atrás e que quase destruiu Galar inteira durante o Dia Mais Escuro há 3 mil anos atrás. O Dia Mais Escuro é quando ele reacordou e fez uma nuvem cobrir Galar inteira. Essa nuvem carregava partes do seu corpo que se separaram e são chamadas de Wishing Stars, os itens que causam o fenômeno de Dynamax. Basicamente, ele causou uma onda de Pokémon gigantes andarem por aí, destruindo tudo. O que acontece é, a data que aconteceu o Dia Mais Escuro é coincidentemente no mesmo ano de quando o AZ ativou a arma suprema dele, para parar uma guerra entre dois outros países. A gente já fez um short e um TikTok sobre isso, mas basicamente, se AZ de Kalos queria parar uma guerra entre outros dois países que estavam afetando ele, bem provavelmente, já que ele é situado na França, esses dois outros países no mundo Pokémon são Galar e Paldea, que são as duas regiões fortemente bélicas do mundo Pokémon, baseado na sua inspiração do mundo real, que também podem entrar em guerra. Então provavelmente no mundo Pokémon a guerra é entre esses dois países e o AZ atirou a arma para parar. Provavelmente o Eternatus foi acordado quando ele ativou a arma, já que o AZ atirou bem no meio da capital de Paldea, Madrid, que fica no meio do mapa.